Imagine um lugar onde estivesse reunido praticamente todo o conhecimento da humanidade. Um lugar que guardava os maiores segredos da medicina, da matemática, da astronomia, da filosofia, da engenharia. Um lugar onde estudiosos viajavam milhares de quilômetros em busca de respostas, onde cada pergaminho representava anos de trabalho, onde reis investiam fortunas para preservar o saber. Agora imagine esse lugar sendo destruído. Séculos de conhecimento desaparecendo entre as chamas. Livros únicos. Descobertas irrepetíveis. Ideias que talvez nunca mais fossem recuperadas. Durante mais de 2000 anos, uma pergunta continua intrigando historiadores apaixonados por mistérios. O que realmente foi perdido na Biblioteca de Alexandria? Ela continha tecnologias muito à frente de seu tempo, guardava mapas de terras desconhecidas, conhecimentos capazes de mudar o rumo da humanidade, ou será que a lenda cresceu muito além da realidade? Neste documentário, vamos investigar um dos maiores enigmas da história, separando os fatos comprovados das histórias que surgiram ao longo dos séculos. Nossa jornada começa no século IV a.C. Naquela época, um jovem rei da Macedônia iniciava uma campanha militar que mudaria o mundo. Seu nome era Alexandre, conhecido pela história como Alexandre o Grande. Em pouco mais de uma década, ele conquistou um império que se estendia da Grécia até o Egito, passando pela Pérsia e chegando às proximidades da Índia. Mas Alexandre não desejava apenas conquistar territórios. Ele queria espalhar a cultura grega pelos povos conquistados. Esse processo ficou conhecido como helenismo. Novas cidades surgiram. Templos foram construídos. Escolas apareceram. O comércio floresceu. E diferentes culturas começaram a trocar conhecimentos como nunca antes. Em 331 a.C., Alexandre fundou uma cidade no litoral do Egito. Ela receberia seu próprio nome, Alexandria, graças à sua localização privilegiada entre o mar Mediterrâneo e o rio Nilo. A cidade rapidamente tornou-se um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Mercadores chegavam diariamente trazendo produtos da África, da Ásia e da Europa. Mas junto com as mercadorias vinham também ideias, livros, mapas, relatos de viagens, conhecimento de povos completamente diferentes. Alexandre morreu poucos anos depois, aos 32 anos de idade. Seu vasto império foi dividido entre seus generais. O Egito ficou sob o comando de Ptolomeu I. Foi ele quem transformou Alexandria no maior centro intelectual da antiguidade. Ptolomeu acreditava que o verdadeiro poder de uma civilização não estava apenas em seus exércitos, mas no conhecimento. Seu sonho era ambicioso: construir um lugar capaz de reunir todos os livros existentes no mundo conhecido, não apenas obras gregas, mas também textos egípcios, persas, babilônicos, fenícios, hebraicos, indianos e de qualquer outro povo que pudesse contribuir para o saber humano. Assim nasceu um dos projetos mais extraordinários da história, a Biblioteca de Alexandria. Ao lado dela funcionava o Museion, uma instituição dedicada ao estudo, à pesquisa e ao ensino. Muito mais do que uma simples biblioteca. Era uma espécie de universidade da antiguidade. Ali viviam estudiosos financiados pelo governo. Eles recebiam moradia, alimentação, salários e tinham apenas uma missão: estudar, escrever, pesquisar, traduzir e preservar o conhecimento humano. Os reis da dinastia ptolomaica competiam entre si para ampliar o acervo. Segundo antigos relatos, todo navio que chegava ao porto de Alexandria era cuidadosamente inspecionado. Se transportasse livros ou pergaminhos, eles eram levados até a biblioteca. Copistas especializados produziam cópias de altíssima qualidade.
Os originais permaneciam na coleção real, enquanto as cópias eram devolvidas aos proprietários. Era uma política ousada e extremamente eficiente. Em poucas décadas, Alexandria passou a possuir uma coleção sem precedentes. Mas quantos livros existiam ali? Essa é uma pergunta que ainda divide os historiadores. As fontes antigas apresentam números muito diferentes. Alguns autores falam em cerca de 40.000 pergaminhos. Outros mencionam mais de 400.000. E há relatos que chegam a citar até 700.000 rolos de papiro. Hoje, os pesquisadores acreditam que esses números devem ser vistos com cautela. Além disso, um único livro podia ocupar vários rolos de papiro, o que torna impossível converter esses valores diretamente para a quantidade de obras. Mesmo assim, uma coisa parece certa. Nunca antes havia existido uma coleção de conhecimento tão vasta. Matemáticos, astrônomos, médicos, filósofos, geógrafos, poetas, todos desejavam estudar em Alexandria. A cidade havia se tornado o coração intelectual do mundo antigo, mas justamente quando parecia destinada a preservar o conhecimento para sempre, seu futuro começou a mudar. Guerras, conquistas, disputas políticas, mudanças religiosas. Tudo isso colocaria em risco o maior tesouro da humanidade. E, ao contrário do que muitos imaginam, a destruição da Biblioteca de Alexandria talvez não tenha acontecido em um único dia. No final da primeira parte, conhecemos o sonho de Ptolomeu I, transformar Alexandria no maior centro de conhecimento já criado, um lugar onde estudiosos de diferentes povos pudessem reunir e preservar todo o saber do mundo conhecido. Mas o que realmente existia dentro daquela biblioteca seria apenas uma enorme coleção de livros ou muito mais do que isso? Para responder a essa pergunta, precisamos imaginar Alexandria há mais de 2.000 anos. Navios chegavam diariamente ao porto trazendo comerciantes, filósofos, matemáticos e viajantes vindos de todas as partes do mundo. As ruas eram movimentadas. Os mercados reuniam produtos de diferentes continentes. E, acima de tudo, a cidade respirava conhecimento. No coração de Alexandria erguia-se o Museu, cujo nome significa Templo das Musas. Na tradição grega, as musas eram as divindades inspiradoras das artes e das ciências. Ali funcionava uma instituição muito diferente de qualquer outra existente na época. Hoje poderíamos compará-la a uma mistura de universidade, centro de pesquisa, biblioteca e academia científica. Os estudiosos não iam apenas para ler, eles moravam ali, recebiam alimentação, salário, espaço para pesquisas e tinham acesso ao maior acervo de manuscritos da antiguidade. Era um ambiente criado para uma única finalidade: produzir conhecimento. A Biblioteca de Alexandria não possuía apenas textos gregos. Esse era justamente um de seus maiores diferenciais. Os governantes ptolomaicos buscavam reunir obras de praticamente todas as civilizações conhecidas. Havia escritos do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Fenícia, da Índia e de diversos povos do Mediterrâneo. Sempre que possível, esses textos eram traduzidos para o grego, permitindo que estudiosos compartilhassem ideias que antes estavam separadas por idiomas e fronteiras. Foi graças a esse trabalho que muitas obras sobreviveram por séculos. Embora diversas delas tenham desaparecido posteriormente, sabemos de sua existência porque autores antigos a citaram ou traduziram em Alexandria. Entre os estudiosos que passaram por aquele centro de conhecimento estava um homem chamado Euclides. Sua obra sobre geometria tornou-se uma das mais influentes da história. Durante mais de 2.000 anos, seus ensinamentos foram utilizados em escolas de todo o mundo. Outro nome fundamental foi Eratóstenes. Ele realizou um feito impressionante.
sem satélites, sem aviões, sem qualquer tecnologia moderna. Conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma margem de erro surpreendentemente pequena, utilizando apenas sombras, observação e matemática. Seu método ainda hoje é considerado uma das demonstrações mais brilhantes do pensamento científico da antiguidade. Também trabalhou em Alexandre Aristarco de Samos. Séculos antes de Copérnico, ele propôs uma ideia revolucionária, a de que a Terra poderia girar ao redor do Sol, e não o contrário. Embora essa hipótese não tenha sido aceita em sua época, ela mostra como Alexandria era um lugar onde novas ideias podiam surgir. Outro personagem importante foi Herófilo. Ele realizou estudos detalhados sobre o corpo humano, descreveu órgãos, nervos e o funcionamento do cérebro de maneira muito mais precisa do que a maioria dos médicos de sua época. Esses estudos ajudaram a ampliar o conhecimento sobre anatomia e medicina. A biblioteca também preservava obras de filósofos como Platão e Aristóteles, além de poemas atribuídos a Homero, tratados de astronomia, mapas geográficos, registros históricos, textos religiosos e documentos administrativos de diferentes povos. Em outras palavras, Alexandria funcionava como uma gigantesca memória da humanidade. Mas reunir tantos livros não era uma tarefa simples. Naquele tempo, não existiam gráficas, nem impressão. Cada obra precisava ser copiada manualmente. Escribas passavam dias, semanas ou até meses reproduzindo um único manuscrito. Um pequeno erro podia alterar completamente o significado de um texto. Por isso, o trabalho dos copistas era extremamente respeitado. Cada pergaminho era tratado como um verdadeiro tesouro. É justamente essa riqueza intelectual que deu origem a inúmeras lendas. Ao longo dos séculos, muitas pessoas passaram a acreditar que Alexandria escondia conhecimentos secretos. Alguns afirmam que a biblioteca guardava mapas de continentes desconhecidos. Outros dizem que existiam tratados científicos capazes de antecipar invenções modernas. Há quem afirme que textos sobre Atlântida estavam preservados ali, ou até registros de civilizações muito mais antigas do que imaginamos. Essas histórias despertam a imaginação, mas é importante fazer uma distinção. Até hoje, não existe nenhuma evidência histórica que confirme essas alegações. Elas fazem parte das lendas que cresceram em torno da biblioteca. O que sabemos com segurança é que Alexandria reuniu uma quantidade extraordinária de conhecimento para sua época, e que muitas obras antigas desapareceram ao longo da história. Talvez algumas delas realmente estivessem em suas estantes. Talvez outras nunca tenham chegado até lá. Infelizmente, jamais teremos uma resposta definitiva. Mas se a Biblioteca de Alexandria parecia destinada a preservar o conhecimento para sempre, porque ela desapareceu. Durante muito tempo, acreditou-se que tudo havia sido destruído em um único incêndio, uma tragédia repentina, um único dia que mudou a história. Hoje, porém, a maioria dos historiadores acredita em uma explicação muito mais complexa. No final da segunda parte, entramos nos corredores da Biblioteca de Alexandria. Conhecemos seus estudiosos. Descobrimos como funcionava aquele extraordinário centro de pesquisa. E vimos que, muito mais do que uma biblioteca, Alexandria era o coração intelectual do mundo antigo. Mas então surge a pergunta que atravessou mais de 2000 anos. Quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? Durante muito tempo, a resposta parecia simples. Um único incêndio, uma única tragédia, um único culpado. Mas a história raramente é tão simples. Na verdade, a maioria dos historiadores acredita que a biblioteca não desapareceu em apenas um dia. Seu fim foi lento, marcado por guerras, disputas políticas,
crises econômicas e mudanças religiosas que transformaram completamente o mundo antigo. A primeira grande suspeita recaiu sobre um dos homens mais famosos da história, Júlio César. No ano 48 a.C., César chegou a Alexandria durante a guerra civil entre Cleópatra VII e seu irmão, Ptolomeu XIII. A cidade transformou-se em um campo de batalha. Cercado por forças inimigas no porto, César tomou uma decisão desesperada. Mandou incendiar parte da frota egípcia para impedir que os navios fossem capturados. O fogo espalhou-se rapidamente pelos armazéns próximos ao porto. Autores antigos relatam que esse incêndio atingiu depósitos onde eram armazenados milhares de pergaminhos. Mas existe um detalhe importante. Nenhum relato contemporâneo afirma claramente que a biblioteca principal foi completamente destruída naquele momento. Alguns escritores posteriores sugerem que parte do acervo pode ter sido perdida. Outros acreditam que apenas depósitos externos foram atingidos. Até hoje, não existe consenso entre os especialistas se César realmente causou danos à biblioteca. Provavelmente não foi responsável por sua destruição definitiva. Mesmo depois desse episódio, Alexandria continuou sendo um importante centro de estudos durante muitos anos. Novos estudiosos trabalharam na cidade. Novos livros foram produzidos. Isso indica que, de alguma forma, a tradição intelectual permaneceu viva. Mas o mundo estava mudando. O poderoso reino ptolomaico chegou ao fim. O Egito passou a fazer parte do Império Romano. Os recursos destinados ao museu diminuíram. A manutenção da biblioteca tornou-se cada vez mais difícil. Sem investimentos constantes, muitos manuscritos deixaram de ser copiados. E esse era um problema enorme. Os antigos livros eram escritos principalmente em papiro, um material resistente para sua época, mas extremamente sensível ao tempo, à umidade e ao desgaste. Sem restauração contínua, os pergaminhos simplesmente se deterioravam. Assim, parte do conhecimento podia desaparecer silenciosamente, sem qualquer incêndio. No século III d.C., Alexandria enfrentou novos conflitos. Durante as guerras promovidas pelo imperador Aureliano, diversos bairros da cidade foram devastados. Entre eles estava a região onde provavelmente funcionava o antigo complexo do Museion. Mais uma vez, não sabemos exatamente quanto foi destruído, mas muitos pesquisadores acreditam que esse conflito causou perdas significativas. Pouco mais de um século depois, outra transformação abalaria Alexandria. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Com essa mudança vieram profundas alterações culturais. Templos pagãos passaram a ser fechados. Muitos deles foram destruídos. No ano 391 d.C., o patriarca Teófilo de Alexandria liderou a destruição do Serapeu, um grande templo dedicado ao deus Serapis. O Serapeu abrigava uma importante biblioteca secundária, frequentemente chamada de Biblioteca Filha da Biblioteca de Alexandria. Diversas fontes antigas indicam que livros existentes nesse complexo podem ter sido perdidos durante esses acontecimentos. No entanto, novamente encontramos um problema. Não sabemos qual era o tamanho desse acervo naquele momento. É possível que boa parte dos manuscritos já tivesse desaparecido muito antes. Séculos depois, surgiu outra narrativa bastante conhecida. Segundo alguns relatos medievais, quando os exércitos árabes conquistaram Alexandria, no século VII, o califa Omar ibn al-Khattab teria ordenado a destruição dos livros restantes. A frase atribuída a ele tornou-se famosa. Se esses livros concordam com o nosso livro sagrado, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. É uma história impressionante, mas há um grande problema.
Os primeiros registros dessa narrativa apareceram muitos séculos depois dos acontecimentos. A maioria dos historiadores modernos considera esse episódio pouco confiável e acredita que não há evidências suficientes para aceitá-lo como fato histórico. Então, quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? Talvez a resposta seja decepcionante para quem espera encontrar um único culpado, mas também é muito mais interessante. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que a biblioteca morreu aos poucos. Cada guerra levou uma parte. Cada crise econômica impediu novas cópias. Cada mudança política reduziu seu financiamento. Cada conflito religioso eliminou outro fragmento. Durante séculos, o maior centro de conhecimento da antiguidade foi desaparecendo lentamente, não em uma única noite, mas geração após geração. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão fascinante. Porque, diferente de muitos mitos, não existe um vilão único. Existe apenas o tempo, a guerra e a fragilidade da memória humana. Mas uma pergunta continua sem resposta. O que exatamente foi perdido? Será que entre aqueles milhares de pergaminhos existiam descobertas capazes de mudar a história? Ou a lenda da biblioteca cresceu muito além daquilo que realmente existia? No final da terceira parte, descobrimos que a destruição da Biblioteca de Alexandria provavelmente não aconteceu em um único incêndio. Ao contrário da lenda popular, ela parece ter desaparecido lentamente, vítima de guerras, abandono, crises políticas e mudanças religiosas. Mas uma pergunta permanece: o que a humanidade realmente perdeu? Essa talvez seja a maior incógnita de toda a sua história. Infelizmente, nunca saberemos quais eram todos os livros que faziam parte daquele imenso acervo. Nenhum catálogo completo sobreviveu. Sabemos apenas que autores antigos mencionaram centenas de obras que hoje estão perdidas. Livros de filosofia, tratados de medicina, estudos de astronomia, mapas, peças de teatro, poemas, registros históricos. Obras inteiras desapareceram para sempre. Pense por um instante. Grande parte da literatura da Grécia antiga já se perdeu. Dos cerca de 90 dramas escritos por Ésquilo, apenas 7 chegaram aos nossos dias. De Sófocles, sobreviveram apenas algumas peças. De Eurípides, apenas uma pequena parte de sua produção. Se isso aconteceu com autores tão famosos, imagine quantos escritos de pensadores menos conhecidos desapareceram sem deixar qualquer vestígio. A perda não foi apenas literária, também foi científica. Sabemos que estudiosos de Alexandria realizaram observações astronômicas, experimentos matemáticos e pesquisas médicas muito avançadas para a época. Infelizmente, em muitos casos, conhecemos essas descobertas apenas porque outros autores as citaram séculos depois. Os textos originais já não existem. Ao longo dos anos, essa enorme lacuna deu origem a inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditam que a biblioteca escondia conhecimentos capazes de transformar completamente nossa compreensão da história. Há quem diga que ela guardava mapas de continentes desconhecidos, projetos de máquinas extremamente avançadas, livros sobre Atlântida, ou registros de civilizações desaparecidas. Essas ideias aparecem frequentemente em livros, filmes e documentários. Mas é importante fazer uma distinção. Até hoje, não existe nenhuma evidência arqueológica que confirme essas hipóteses. Elas pertencem ao campo da especulação e da imaginação. Isso não significa que a perda da biblioteca tenha sido pequena. Muito pelo contrário. Os historiadores concordam que um enorme patrimônio intelectual desapareceu ao longo dos séculos. Talvez não contenha segredos sobrenaturais, mas certamente reunia conhecimentos preciosos produzidos por diversas civilizações antigas. A Biblioteca de Alexandria representava algo muito maior do que seus pergaminhos. Ela simbolizava uma ideia revolucionária, a de que o conhecimento deveria ser preservado, compartilhado e ampliado, independentemente da origem de cada povo. Essa visão continua inspirando universidades, centros de pesquisa e bibliotecas até hoje. No ano de 2002, essa herança ganhou um novo capítulo. Foi inaugurada
na cidade de Alexandria, a moderna Biblioteca Alexandrina. Embora não seja uma reconstrução da biblioteca antiga, ela foi criada como uma homenagem ao seu legado. Com a arquitetura impressionante, milhões de livros e centros de pesquisa, tornou-se um símbolo da importância de preservar o conhecimento para as futuras gerações. Mesmo assim, nenhum edifício moderno consegue responder à pergunta que continua fascinando o mundo. O que havia na Biblioteca de Alexandria que nunca conheceremos? Talvez a resposta esteja escondida em pergaminhos que se transformaram em pó há muitos séculos. Ou talvez alguns desses textos ainda estejam perdidos em coleções particulares, esperando para serem redescobertos. A verdade é que provavelmente nunca teremos uma resposta definitiva. Mas talvez esse não seja o aspecto mais importante dessa história. O verdadeiro legado da Biblioteca de Alexandria não está apenas nos livros que desapareceram. Está naquilo que ela representava, a busca incansável pelo conhecimento, a curiosidade humana, o desejo de compreender o universo. Enquanto existirem pessoas dispostas a fazer perguntas, pesquisar e aprender, o espírito da Biblioteca de Alexandria continuará vivo. Talvez o maior tesouro daquela biblioteca nunca tenha sido um pergaminho específico, mas a ideia de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que uma civilização pode possuir. E essa é uma lição que permanece atual mais de 2000 anos depois. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que a Biblioteca de Alexandria perdeu apenas obras conhecidas da antiguidade? Ou imagina que ali poderiam existir descobertas capazes de mudar a história da humanidade? Escreva a sua teoria nos comentários. Ela pode aparecer no próximo documentário. Se você gosta de mistérios históricos, civilizações antigas e enigmas que desafiam especialistas até hoje, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir. E até o próximo episódio.